Olá, mulheres que estão aí apostando agora na sua carreira executiva, querendo construir esse caminho até chegar na tão sonhada posição executiva. É com você que eu quero falar. Então, hoje eu vou estar falando com vocês sobre alguns comportamentos, atitudes que a gente acaba tendo no dia a dia, no trabalho, que podem estar prejudicando o seu encontro aí desse caminho para a ascensão dentro da sua organização, até em outra organização, ou seja, que pode estar atrapalhando que você conquiste a sua posição executiva. Porque eu sei que muitas pessoas que estudaram, que têm desafios intensos no dia a dia aí, com coordenadores, supervisores, gerentes, que estão vivendo realmente um trabalho com significado, que coloca aí toda a sua força nesse trabalho. Algumas pessoas se perguntam, né? Algumas mulheres se perguntam: por que eu não consigo ascender? Por que eu não chego a uma posição executiva? Vou tentar responder aqui algumas atitudes, alguns comportamentos que podem estar prejudicando a sua ascensão. O primeiro deles que eu vou falar é a confusão. Então, é a confusão em relação ao que você quer, mulher. O que você quer? Qual é o seu sonho de carreira? Qual é o seu propósito nesse sonho de carreira? Por quê? Porque quando a gente estabelece um propósito maior do que quero ser diretora. Quero ser diretora é vago, é impreciso e pode mesmo estar gerando a confusão. Porque aí a pessoa quer, mas será que eu quero mesmo ser diretora? Será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu vou? E aí, nessa confusão mental, não consegue ter um foco direcionado para o que se deseja. Sem ter um propósito maior, esse desejo, né, essa vontade de chegar numa posição executiva, ela se esvazia. Ela fica sem força. Por quê? Porque parece que é só pelo salário, parece que é só pela questão hierárquica de poder, e muitas vezes as pessoas se questionam com relação a isso. Mas eu não quero ser poderosa, né, no sentido mais crítico da palavra, no sentido de ser uma pessoa que não cuida dos outros. Isso me incomoda um pouco, então talvez eu não queira ser uma executiva, porque eu vou ter um poder e esse poder vai me incomodar. Por quê? Porque o propósito não está claro. Porque eu quero ser executiva, porque eu vou fazer a diferença na organização, eu vou buscar com as minhas contribuições, com os meus valores, está contaminando os outros para as questões que eu julgo importantes. Por exemplo, pessoas, mulheres, né, que querem que as pessoas sejam cuidadas, que os clientes recebam um serviço cada vez mais atencioso, que tenham um propósito realmente maior nessa conquista da posição, vão ser inspiradas a estarem contribuindo no dia a dia com esses valores, com essas determinações mentais. E é isso que move a pessoa, né, que vai mover mesmo fisicamente a pessoa para uma posição melhor na sua carreira. Então, tem que ter maior firmeza e tem que saber o que quer, porque quando a gente não sabe muito bem, a gente se confunde e até acha que na verdade a gente não quer, como foi o exemplo que eu acabei de dar. Existem outras questões que passam assim, mas muitas vezes a empresa ela não dá oportunidades no nível executivo dentro da área de atuação. Eu trabalhei numa empresa que muitas vezes a pessoa fazia um zigue-zague dentro das posições até chegar um outro nível hierárquico
que não necessariamente era a sua área primeira aí de atuação. Realmente esse é um desafio maior, né? Porque quando você vem, eu comecei aqui, vou dar um exemplo fácil. Comecei aqui na área financeira, no contas a pagar, fui para a tesouraria, depois fui para o contas a receber, alguma coisa nesse sentido, então assumi a gerência e agora estou apta a me tornar a diretora financeira, que cuida também de orçamento, que cuida também de questões aí do tributário e tal. Então, aumenta o escopo, né, quando vai para um nível de diretoria. Só que muitas empresas não fazem esse caminho, acabam tirando uma pessoa que era do financeiro e colocando essa pessoa no desafio dentro de uma área de relacionamento com o cliente, justamente para que a pessoa entenda mais o negócio da empresa e quando ao seu voo para uma posição executiva, tem uma visão maior do processo, não é? Porque muitas vezes quando você cresce também de uma forma muito vertical, você acaba não tendo uma visão maior, né? Uma visão de helicóptero. Tinha um chefe que falava que as lideranças precisam ter uma visão de helicóptero, de cima, né? Tem que ver as árvores, não tem que só cuidar da árvore, tem que ver as árvores, tem que ter essa capacidade. Então, se é o caso, você tem que estar aberto para isso. Mas eu tenho medo. Tudo que é novo gera receio, gera medo, mas uma empresa, geralmente, que tem esse tipo de abertura, de estar movimentando as pessoas, ela é mais aberta a erros, ela é mais aberta ao aprendizado do que uma empresa que acaba privilegiando aí um crescimento bem vertical na carreira. Então, basta aí, né, você entender como é que a empresa funciona, como é que a empresa cuida aí dos colaboradores nesse sentido para a ascensão vertical. Então, o que é um medo que pode bloquear, não, eu quero, mas não quero, não quero assim, não é desse jeito que eu quero. Talvez, se você abrir a possibilidade, aceitar a possibilidade de que nesse novo você trará contribuições, continuará trazendo contribuições para a empresa, você conseguirá sim, não só assumir esse novo desafio, como ter sucesso nesse novo desafio, que é o que todo profissional quer. Então, quando a gente tem maior clareza do que a gente quer, qual é o propósito do que a gente quer, como que a gente quer contribuir, o que a gente quer fazer e trabalhe em cima disso, né, sabendo os seus valores, respeitando os seus princípios, é óbvio que fica muito mais fácil uma ascensão e você acaba não se bloqueando, né, não se restringindo, porque é muito restritivo quando a gente quer, mas não quer. Quero, mas não quero assim. Quero, mas acho que eu não vou conseguir daquela forma. Então, você acaba bloqueando aí a sua ascensão, o seu crescimento. Pensa sobre isso. Com que clareza está hoje o seu pensamento sobre o seu crescimento hierárquico na organização até a posição executiva? Qual é o seu propósito com essa posição executiva? Pensa. Outro comportamento, outra atitude que pode estar prejudicando o seu crescimento é aquele comportamento de achar, né, daquela crença que fica dentro da pessoa, de que a trajetória dela não tem assim, não consiste num diferencial, né, que ela não é uma profissional qualificada porque a trajetória dela é assim ou assado. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma profissional que realmente teve muitas oportunidades de desafio ao longo da carreira, então ela foi convidada para desafios em outras empresas, então ela teve muitas movimentações, né, ao longo do tempo. Ela não ficou assim 12 anos numa empresa, ela ficava mais ou menos 2 a 3 anos e era convidada para um outro desafio em outra organização.
E isso fez com que ela acabasse com uma percepção de que essas movimentações poderiam ser vistas como muito negativas, né? Então, ela, quando falava da carreira dela, ela tentava minimizar as mudanças e justificar as mudanças, muito preocupada em dizer que ela tinha saído, porque em algumas situações ela também tinha passado aí pelo processo de demissão, né? Ela não tinha ela mesma preferido mudar, ela tinha sido demitida por questões outras. Hoje a gente tem que saber também que, diferentemente do que acontecia, né, na década de 80, até a década de 80, que as pessoas entravam para uma empresa para se aposentar na empresa, a partir da década de 90, isso foi mudado, né? Quando vem a reengenharia dos processos, a reengenharia da gestão, muito com foco, né, no enxugamento, na melhoria dos processos de sistema de informação, o ganho de produtividade que se teve com as mudanças na tecnologia realmente incríveis. E depois eu conto um caso para vocês que me marcou muito, mas voltando aqui, a questão tecnológica impactou, sim, muito intensamente a vida das pessoas dentro das organizações. Então, até então, a visão era: vamos crescer nessa empresa, vamos ficar nessa empresa. A partir da década de 90 veio a realidade, com a reengenharia, com a mudança, mesmo profissionais muito qualificados, mesmo profissionais que tiveram muitos resultados, mesmo profissionais muito bem avaliados no processo estruturado de avaliação de desempenho lá do RH, que tiveram uma pontuação máxima, muitas vezes foram demitidos. Eu tenho N histórias para contar de profissionais brilhantes que foram demitidos não por um problema deles, né? Não por uma questão de produtividade, não por uma questão de resultado, mas porque a empresa tinha que fez o redesenho, e no redesenho aquele profissional tinha competências que outros profissionais tinham, e por algum motivo aquele outro profissional ficava, e aí tem N motivos. Ele estava mais tempo na organização, esse outro profissional também tem a competência XYZ e ele vai assumir na reengenharia aqui que a gente fez, vai ter que assumir essas outras áreas. Então, mesmo o outro naquela área tendo sido até melhor do que esse, mas esse tem essas e essas outras competências, por isso que fica. Então, nunca, depois, né, dessa nova realidade, nunca se pode achar que quando uma pessoa é demitida é porque ela não tem uma qualidade profissional, né? Porque assim que sai das empresas, quando são recolocadas, elas conseguem muitas vezes trazer um resultado incrível, muito além do esperado em outras organizações. Então, não se deve ter uma postura de se minimizar a partir do momento que foi demitido, né? Na verdade, é um processo de mudança e a gente, quanto melhor a gente se adapta a essa nova realidade, mais fácil da gente poder até explicar, né, o processo de demissão de uma forma técnica, de uma forma profissional e madura, que vai contagiar aí o novo empregador. Mas voltando, se você não valoriza a tua trajetória, quem vai valorizar? Então, como é que a gente valoriza uma trajetória que teve inúmeros desafios? Primeiro, a facilidade de adaptação, né? Então, um profissional que ao longo de sua carreira teve que se adaptar a uma nova cultura, que uma empresa é sempre uma cultura nova, né? Quando a gente muda de empresa, sempre é uma cultura nova que a gente vai estar aprendendo a conviver. A forma de resolver, os valores que estão ali, até porque as pessoas são diferentes, né? Principalmente a liderança máxima da empresa é diferente, e é óbvio que o corpo executivo cria aí os valores da empresa no dia a dia e fazem esses valores acontecer no dia a dia. Então, na hora que a gente muda de empresa, é óbvio que mostra a nossa capacidade de adaptação e de dar resultados em culturas diferentes, em negócios diferentes, em situações diferentes. Então, a forma como a gente fala
da nossa experiência, da nossa vivência, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque também nós vamos perceber o quanto aprendemos ao longo desse caminho. E é o aprendizado que tem mais valor. Porque é através desse aprendizado que eu vou conseguir vencer mais desafios no dia a dia das empresas. Então, olha só, eu conversei com a profissional e ela não estava vendo quanto de contribuição que ela podia estar trazendo para as empresas, simplesmente porque ela se achava menor, porque a experiência dela, ela tinha passado por muitas empresas. Outras profissionais acham que são muito especialistas num determinado assunto e que isso pode prejudicar. Tudo depende da empresa aonde ela está. Naquela empresa que eu falei, que fazia muita movimentação horizontal, realmente uma pessoa muito especializada tem que abrir o coração para assumir desafios diferenciados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, está contribuindo aí em outros desafios, conhecendo mais e mais da organização. Mas, numa empresa que prefere um crescimento vertical, uma pessoa que é muito especializada numa área, né, aí uma área mais abrangente, né, não só numa coisa, por exemplo, na área financeira, eu só conheço contas a pagar, numa área de RH, eu só conheço recrutamento e seleção, aí vai ficar muito difícil mesmo. Tem que abrir o coração, tem que pedir para o seu líder, para o seu gerente, né, ou para o seu diretor aí, que você quer aí conhecer as outras áreas, quer contribuir com as outras áreas dentro da diretoria, né, que você pertence. Posto isso, a gente tem que aprender a valorizar a nossa trajetória e estar aberto para se adequar aí a uma forma de crescimento. A uma empresa que gosta de movimentações, a gente tem que estar aberto a fazer movimentação, a ir para o novo, a aprender o novo. Uma empresa mais vertical, mesmo que eu não precise estar fazendo uma movimentação para outras áreas de conhecimento, eu tenho que, pelo menos dentro daquela diretoria, participar dos projetos para poder aprender mais sobre o funcionamento da diretoria como um todo. Estudar os outros assuntos e trazer contribuições para o meu diretor em cima não só dos meus assuntos, mas dos outros assuntos também. É isso que vai fazendo a diferença aí do profissional. Então, tem que aprender a valorizar a sua possibilidade de contribuição, com a sua trajetória, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Um outro comportamento, atitude que pode estar prejudicando um profissional diz respeito à não compatibilidade de comportamento do profissional com os valores da organização. Vou dar um exemplo. Eu conheci um profissional que era um excelente profissional, que era bem formado, que dentro da empresa tinha um excelente networking, ele tinha pessoas importantes dentro do processo de tomar decisão da empresa, ele tinha vínculo com diversas pessoas importantes, então ele tinha toda a possibilidade de ascender na organização. Ele era um bom profissional, ele era bem qualificado e ele tinha um excelente network interno. Só que ele tinha um pequeno problema. Ele não se adequava muito bem à cultura da empresa, à forma como a empresa gostava que as pessoas se comportassem. Então, era uma empresa que lealdade e trabalho duro eram muito valorizados. Então, a lealdade à empresa, a lealdade às lideranças. E esse profissional, ele, até porque tinha esse networking, ele acabava querendo crescer muito rápido e bypassando as lideranças dele. Diversas vezes, lideranças diferentes. O que aconteceu com esse profissional? Ele acabou demorando mais para ascender do que a história dele, a experiência dele, a qualificação dele permitiria. Por quê? Porque ele estava em conflito com os valores da empresa. Da mesma forma, conheci
um outro profissional que aí tinha um perfil mais low profile, mais calmo, que gostava de fazer as coisas assim, mas com menos movimento. E a organização onde ele trabalhava era muito ativa, ela era um negócio que muda de 5 em 5 minutos, que é o varejo. Então, o varejo é realmente aquele tipo de negócio, você mata um leão todo dia, no sentido de que muda a realidade, você tem que se adequar a promoções, a concorrência, então é muito dinâmico. Então, uma pessoa mais calma, ela vai ter mais dificuldade de ser vista dentro de uma organização assim, e vai ter o processo de ascensão mais lento, mesmo que esse profissional dê muitos resultados, mesmo que esse profissional seja muito bom, na hora, né, da possibilidade de uma oportunidade ali dentro da organização, ele não será o primeiro nome a ser cotado. Então, se adequar à cultura da empresa é muito importante e ter um comportamento compatível com essa cultura. Será que o seu comportamento hoje está sendo compatível com a cultura da sua empresa, com a forma de resolver as questões da sua empresa? Pensa sobre isso. Aí vamos para um outro aspecto que eu acho assim muito interessante. Existem profissionais que acreditam que o conhecimento técnico é o único fator, ou teria que ser o fator decisivo para a ascensão na empresa. Então, se eu tenho excelente conhecimento técnico e tô de boa com todo mundo, né? Ou seja, não crio caso com ninguém, tô aqui na boa, eu vou claramente ser escolhido, porque eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu sou excepcional, eu sou único naquilo que eu faço. Ninguém faz o que eu faço melhor do que eu. Isso pode ser um grande problema por dois aspectos. O primeiro aspecto é o que faz uma pessoa ascender nas organizações é a facilidade que ela tem de ser vista, né? Porque para você ser lembrado para um cargo, você tem que marcar as pessoas dentro da organização. Tinha um diretor de vendas amigo, que era muito especial, muito inteligente, ele sempre dizia que para o pessoal de vendas o mantra é: quem não é visto não é lembrado. Então, quem não é visto também dentro de um nível gerencial, ajudando os outros, estando com os outros, contribuindo em reuniões, trazendo ali novidades para a empresa, não só o conhecimento técnico, é o profissional que vai ser mais lembrado na hora do momento de uma promoção. Aquele que os colaboradores gostam, aquele que os pares respeitam, aqueles que os chefes também, né, os outros chefes, também consideram como excelentes profissionais. É isso, né? Esse network interno é que vai promover o crescimento maior do profissional. Nem tanto a capacidade técnica, mas esse networking. A capacidade técnica é importante, sim, porque é bom que o profissional faça parte da solução dos problemas e não dos problemas, né? Ele possa contribuir resolvendo os problemas e tal no dia a dia do trabalho, mas se ele não for respeitado e admirado pelos seus colaboradores, respeitado e admirado pelos seus pares, se ele não for respeitado e admirado pelas lideranças e não gerar confiança na organização como um todo, que ele está preparado, que ele é capaz, provavelmente ele não vai ser lembrado na hora de uma promoção. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é, quando eu sou muito bom naquilo que eu faço, praticamente insubstituível, ninguém vai querer me substituir.
porque afinal de contas, qualquer um que se colocar lá vai ter dificuldade de fazer tão bem quanto eu. Então, ser o melhor naquilo que se faz, sem estar criando uma equipe que faça esse melhor tão bem quanto você, na verdade, pode te aprisionar na posição que você está agora. Ser o melhor naquilo que se faz pode ser um motivo de segurar você num cargo e não de permitir que você ascenda numa posição hierárquica. Então, não é a melhor política querer, valorizar tanto esse conhecimento técnico, essa capacidade excepcional de fazer. É claro que quando a gente faz um trabalho, a gente tem que querer fazer o trabalho bem feito. Eu não estou falando aqui de fazer entregas dentro ou acima do esperado pela organização. Não tem nem cogitação que uma pessoa querer ascender para o nível executivo e entregar os trabalhos mais ou menos. Não vai. Tem que ser muito bom naquilo, nesse todo. Mas não pode ser só bom tecnicamente. O bom tecnicamente, valeu, garoto, vai continuar onde ele está. Tem que saber fazer o relacional e tem que, obviamente, criar uma equipe, seja você um supervisor, um coordenador, um gerente, tem que criar uma equipe que faça tão bem quanto você, para que você possa estar livre para crescer, porque a empresa não vai perder qualidade no momento da sua promoção. Então, muda bastante aí no que você tem que ser bom. Você tem que ser bom em desenvolver a equipe, desenvolver as pessoas, desenvolver os processos para que eles se tornem muito bons, apesar de você. E, obviamente, você tem que ser muito bom aí no relacional, para cima, para baixo, para os lados. Não tem jeito, não. Tem que ser uma pessoa que transita bem com as outras, que faça bem as outras pessoas dentro da organização. Não se preocupe tanto com o conhecimento técnico. Óbvio que você precisa se manter atualizado, óbvio que você tem que ser muito bom naquilo que você faz, tem que estudar e ampliar aí a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de contribuir para as soluções dos problemas, mas principalmente você tem que ser muito bom aí nas questões políticas relacionais dentro das organizações, seja ela qual for a sua organização ou uma outra que você tenha que ir ou que você seja convidado a estar ingressando. Pensa nisso. Você só está investindo no conhecimento intelectual? Campainha tocou agora. Não faça isso. Você tem que investir em muita coisa aí nesse caminho de crescimento. Vamos falar no próximo aí sobre isso. Outro comportamento muito ruim que a gente vê em alguns profissionais é que eu chamo assim, uma certa arrogância do saber. E é a arrogância do tipo, olha, eu não preciso participar mais de treinamento nenhum, porque eu sei muito sobre esse assunto. E toda vez que eu vou no treinamento, é arroz de novo, porque, pelo amor de Deus, eu sei ensinar aquilo melhor do que o professor está ensinando. Então, não vou mais participar de treinamento e não preciso mais aprender nada. Quando a pessoa tem esse tipo de atitude, ela se fecha para o seu desenvolvimento. Em que sentido? Como ela sabe muito, quando as pessoas vão trazer, um feedback sobre questões que estão acontecendo, ela não ouve muito o feedback, ela não avalia a situação muito bem, ela já quer dar a solução, porque ela claramente já sabe qual é a solução. Então, ela fica muito mais aflita em colocar a solução que está na cabeça dela no ar do que em ouvir qual é o verdadeiro problema. Então, ela peca porque ela não ouve sobre o verdadeiro problema.
Não ouvindo sobre o verdadeiro problema, as reflexões que ela faz são reflexões muito rasas, que são reflexões em cima do que ela acha que foi o problema, que foi a grande questão, o motivo pela qual os resultados não aconteceram. O que acontece com essa pessoa? Ela, ao invés de trazer as melhores soluções, ela traz muitas vezes soluções equivocadas e começa a não entregar o que a empresa esperava dela. Então, essa é um posicionamento, uma atitude muito ruim. A pessoa que tem essa arrogância do eu sei e não preciso de mais nenhum conhecimento, não preciso mais refletir sobre o dia a dia, não preciso mais ouvir as pessoas, porque ninguém sabe mais desse assunto do que eu. Essa é uma atitude muito ruim e faz com que os outros comecem a ver essa pessoa como o sabe tudo. Não, o sabe tudo vai resolver. Não, deixa ele. O sabe tudo acha que sabe tudo. Ele vai dar a melhor solução. Então as pessoas adotam uma postura meio de espectadores loucos para ver a pessoa quebrando a cara, porque ela não ouve ninguém, ela não reflete e ela toma muitas vezes decisões que não são as mais adequadas para o problema. Esse tipo de comportamento, essa atitude, além de tudo, contagia negativamente a equipe, que muitas vezes também passa a não participar dos treinamentos, ou quando participa do treinamento, a falar, não vai agregar, não é bom, e também não aprende coisas novas, porque sempre há uma oportunidade de ouvir um assunto de uma forma diferente, o mesmo assunto, a mesma coisa está sendo falada, mas você reflete de uma forma diferente, aprende de uma forma diferente e entende as repercussões daquilo de uma forma diferente. Pode, com isso, ajudar muito mais a organização. Então, esse é um tipo de atitude, de comportamento muito ruim. Se você tem esse tipo, reveja, né? Abra para a possibilidade que sempre você pode aprender. E se não aprender nada, pelo menos você pode aumentar o seu networking, ajudando pessoas que não sabem daquele assunto sobre a sua vivência, a sua experiência, de uma forma humilde mesmo, porque nesse sentido a humildade marca muito mais ponto do que a arrogância, né? Saber que sabe torna a pessoa, às vezes, a adotar uma postura de superior que ninguém acaba sendo, né? Porque no dia a dia é a força do conhecimento de todos e também daquela inteligência emocional do grupo ali funcionando que te impulsiona para frente. Porque muitas vezes eu sei bastante, mas não estou tão bem, e aí o outro nem sabe tanto, mas está melhor, me ajuda aqui, e aí a gente vai com o nosso melhor, somando aqui o meu conhecimento com esse bem-estar que essa pessoa está tendo ali, emocional, e aí a gente consegue vencer essas barreiras, vencer os problemas. Não adote a postura eu sei que eu sei e não preciso mais aprender nada, porque a gente sempre precisa aprender. Como diz o filósofo, só sei que nada sei. Esse é o grande, o grande mantra filosófico para essa atitude, só sei que nada sei, então sempre vale a pena estar aprendendo, estar estudando, estar participando de treinamentos, estar refletindo sobre o dia a dia, sobre os problemas e vendo aí as oportunidades que podem estar surgindo. Um outro comportamento que eu percebo em alguns profissionais que podem estar no nível de supervisão, no nível de coordenação, no nível de gerência, é considerar que eu já estou pronto para essa atribuição. Por exemplo, eu substituo o meu diretor, eu substituo o meu gerente aí na hora das férias dele, ou quando ele precisa sair, eu sou o segundo aqui no comando, e eu sei
tudo, eu manjo tudo. Aliás, eu funciono melhor até do que ele. Quando eu estou aqui não tem problema. Quando ele está é cheio de problema, mas quando eu estou não tem problema. É uma beleza. Então, eu já sei tudo e eu estou plenamente apto a assumir essa unidade, essa gerência, o que for, ou essa diretoria, porque eu já estou plenamente preparado. Até em sequência, né, do fator anterior, a gente nunca pode ter a arrogância de achar que o outro, né, ocupa uma posição que eu, sem ter, né, uma experiência de fato de como é sentar naquela cadeira os 11 meses do ano, ou mais do que isso até, em alguns casos, achar que eu vou fazer muito melhor do que o outro. Eu tenho uma história muito interessante sobre um processo que a gente estava fazendo de reestruturação de uma área que tinha muitos, bem no início da minha carreira, então tinha muitos níveis hierárquicos na área e a gente estava fazendo ali um trabalho que a gente ia fazer uma verdadeira reengenharia. Foi bem antes da reengenharia, mas foi semelhante. Então a gente ia simplificar bastante a área, se não me engano, ela tinha uns 7 níveis hierárquicos, a gente ia simplificar, íamos ficar ali com um diretor, gerente e um nível nem haveria mais essa figura aí da subgerência, a gente ficaria com os colaboradores. Essa era a meta, né? Simplificar de 7 para 3 níveis. Então, a gente foi conversando com os colaboradores e eu me lembro que eu entrevistei uma colaboradora que ela começou exatamente assim. Não, porque eu sou a segunda aqui nessa gerência. A minha gerente, quando sai de férias, eu fico no lugar dela. E eu sei tudo. As pessoas vêm, me perguntam as coisas, eu tenho a maior facilidade de resolver os problemas com as pessoas, do dia a dia. E realmente, agora que a empresa está buscando essa simplificação, eu realmente entendo que eu estou plenamente preparada para assumir essa gerência e muito melhor até do que a pessoa que ocupa, porque a pessoa que ocupa, ela fica muito tempo fora da área, então eu acabo sendo realmente quem faz aqui, né? Porque ela nem sei direito o que ela faz, que ela vai para essas reuniões aí e parará, 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 parará. Então, falou que ela era o cara e que a profissional que ocupava o lugar não tinha um brilho, né? Que não merecia estar lá, que ela que merecia que estar lá, que a empresa devia aproveitar a reestruturação para colocá-la no lugar da profissional. Aí nós fizemos um trabalho muito interessante de entendimento do que era o desafio em cada nível, com essas pessoas, com elas participando, né? Então, todas contribuíram para todas as posições que estavam sendo cogitadas ali. O que ia fazer, o que já fazia. Então, todos tiveram a oportunidade de contar cases sobre os desafios que tinham, como é que lidavam, as questões políticas, as reuniões que tinham que participar, os grandes desafios que essas reuniões traziam, e foi ampliando muito uma percepção sobre o que seria cada um desses cargos, né? O grande desafio de cada um desses cargos, a qualificação, o nível de experiência que os profissionais teriam que ter para estar assumindo cada um dos cargos lá. E aí foi muito interessante que depois que fizemos, foram diversas dinâmicas, foi um trabalho incrível, foi realmente assim muito esclarecedor, foi um processo de mudança
para as pessoas, uma forma de fazer com que o grupo crescesse como um todo, né? O grupo que ia ficar na organização, que ia chegar, que ia fazer acontecer essa nova realidade. O novo diretor que estava assumindo, ele sentou com as meninas, com aquele equipe, era uma equipe bem grande ali, então ele conversou bastante sobre as expectativas, e depois nós fizemos um trabalho de retorno e entrevistamos novamente as profissionais que a gente tinha entrevistado antes, né? E que iam ficar. A gente entrevistou antes todas as profissionais da área como um todo, antes do trabalho, aí em cima dessas entrevistas, das avaliações, foi feito um trabalho realmente bem interessante, já foram selecionadas as que iam ficar. Participaram desse trabalho, dessas dinâmicas, dessas reuniões, desse trabalho motivacional, somente as que iam ficar. E essa profissional que eu tinha entrevistado antes ficou. E eu fui conversar com ela, eu falei, olha, como é que você está vendo, porque você ficou num cargo que não era um cargo que você julgava que estava plenamente apta a estar assumindo. Aí ela olhou para mim e falou, eu estava enganada. Eu achava que o desafio desse cargo eram as coisas que eu fazia quando a profissional não estava, nas férias ou quando ela saía. Acontece que ela resolvia um monte de coisa que eu não via, porque ela já tinha resolvido, então para mim só chegavam coisas que eu conseguia resolver de fato. Porque ela já tinha resolvido coisas que eu não sei resolver, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar para poder estar apta a assumir essa nova posição. Então esse foi um momento assim muito interessante, porque essa profissional, algum tempo depois, foi promovida e assumiu com muita desenvoltura a nova posição, porque ela se realmente teve a humildade de perceber que ela não era aquela profissional completa que ela imaginava, né? Que o desafio não era do tamanho que ela podia resolver, o desafio era maior, então ela precisava se preparar para poder resolver esse desafio maior. E é essa a realidade, né? A gente não pode achar que a gente está plenamente preparado para um cargo, para uma função, para um desafio que a gente ainda não viveu. Porque na maior parte das vezes ele tem alguns detalhes ocultos, algumas situações ocultas que são muito difíceis, que são desafios realmente que fazem a gente ter que puxar o nosso melhor para resolver, e achar que a gente já está plenamente preparado é também uma posição de arrogância que não vai nos fazer alçar o voo que a gente tem que fazer. Mas tem um outro problema, né? Quando a gente acha que está plenamente preparado e não está, é que a gente não vê oportunidades que passam na nossa frente e que poderia estar nos fortalecendo, nos preparando para alçar o grande voo. Por exemplo, aprender sobre uma área dentro da diretoria que a gente pertence. Algumas pessoas, elas refutam, né? Quando um dos gerentes sai de férias, o diretor pergunta, quem pode assumir aqui, ficar... Aí a pessoa chega, olha, eu preferia que ficasse com fulano, porque ele já está acostumado lá, e para mim, eu estou muito assoberbado aqui. Então, perdeu uma oportunidade de estar aprendendo sobre uma outra área, o que vai te formar, o que vai te capacitar melhor para poder assumir uma posição de diretoria. Então, não vale a pena achar que já está preparado. A gente, na verdade, nunca está preparado para o desafio que a gente recebe. A gente sempre precisa se desafiar para
poder dar conta das questões, dos problemas, das necessidades que vão surgindo com o novo cargo que a gente assume. Então, não assuma jamais que você está plenamente capacitado, que o que falta são oportunidades. Na verdade, as oportunidades passam e você não está capacitado de ver a oportunidade incrível que está passando bem debaixo do seu nariz. Abra o seu coração para as novas oportunidades que vão estar te preparando cada vez melhor para ser a pessoa lembrada no momento da oportunidade para uma posição executiva. Tá bom? O último comportamento, a última atitude tem a ver com uma situação que eu já vi acontecer muitas vezes, que no grupo, né, gerencial, de coordenadores ou de supervisores, é comum, sempre tem um profissional que reclama mais, ó vida, ó azar, ó tristeza, tá acontecendo isso, não sei como resolver, pererê, pererê, pererê. E muitas vezes, né, essa lamúria, esse desencanto que esse profissional traz, né, que a gente até chama um pouquinho uruca, lá vem uruca, ó vindo, ó azar, ó tristeza, eu sabia que isso não ia dar certo, acaba fazendo com que a gente adote uma postura do quando ele vier todo mundo cai fora e dá um jeito de sair fora. É difícil mesmo, mas você já parou para pensar que pode ser uma grande oportunidade? Pois é uma oportunidade. Porque na hora que ele conta do que não está dando certo, dos problemas, das dificuldades, você está entendendo mais sobre uma outra área da empresa, sobre os problemas, as dificuldades. Você pode se tornar mais respeitado, no mínimo para aquele profissional, para o chefe daquele profissional, no momento que você o ajudar a resolver os problemas. Porque muitas vezes o profissional não está vendo soluções que você está vendo, até porque está fora, né? Que quando a gente está lá no meio do tumulto, né? Nos desenhos animados antigamente tinha um roda-moinho, o rio, tinha um roda-moinho que puxava. E é exatamente isso, quando a gente está vivendo o problema, o roda-moinho puxa a gente para baixo, a gente não consegue botar a cabeça para fora e ver a realidade como ela é. Você que está de fora tem a oportunidade de criar esse respeito que eu estava falando, né? De criar admiração nessa profissional, na liderança dessa profissional com as suas contribuições. Você tem a oportunidade de aprender também uma coisa nova. Pô, como é que funciona essa área? Como é que a minha área impacta essa área? Como é que essa área impacta a minha área? Porque às vezes a gente não percebe que uma área está impactando a nossa e negativamente, que a gente poderia estar contribuindo para fazer ela trabalhar melhor e com isso nos ajudar a ter aí uma solução melhor para o nosso trabalho no dia a dia. Então, ajudar, ouvir os nossos pares, mesmo que seja aquelas lamúrias e tal, é uma forma da gente crescer, é uma forma da gente se desenvolver, é uma forma da gente criar admiração e respeito, é uma forma da gente usar a nossa criatividade, ser mais inovador, é uma forma da gente ficar mais parrudo mesmo para os maiores desafios que um cargo executivo traz, cuidar dos nossos pares, ajudar, contribuir, pode fazer com que a gente gere confiança, admiração e respeito nas lideranças, nas nossas lideranças, e por isso elas vão lembrar da gente na hora da oportunidade para um cargo executivo. Então, eu falei aqui de inúmeros comportamentos e atitudes que podem estar prejudicando a sua ascensão na empresa. Se você se viu em algum deles, eu espero que agora você comece a trabalhar em cima dessas situações e construa aí uma nova realidade, uma nova postura, um novo comportamento diante das oportunidades que estão por trás de cada uma
dessas situações que a gente abordou aqui. Eu desejo muito sucesso e que muito rápido venha a posição executiva que você tanto almeja. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos ou com algum profissional que você acha que também gostaria de estar recebendo esse conteúdo e me acompanha aqui que eu vou estar dando diversas dicas para quem estiver disposto, você mulher que estiver disposta a buscar esse crescimento aí para a carreira executiva. Até o próximo!